tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, cultura pop, psicologia, relacionamentos, comportamento e nerds. Eu sou Luciana Kiel, a nerd jornalista responsável pelo cinema. Estou aqui com a psicóloga, sexóloga e nerd que eu sei, Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Já vou dizer que a gente é meio nerd. E é que tá, né? O que é o nerd, né? Mas a gente é, né? A gente acho que se identifica de certa forma com alguns clusters dos Conceitos, nerds, né? aham. Algumas ideias dos nerds. Então a gente não tá aqui pra xingar ninguém, né? Não, estamos aqui para esclarecer fatos. Exato. Só para isso. Tanto é que a gente tá falando da gente também de certa forma, né? Em certos aspectos. Tu acha que se a gente estivesse gravando, se já existisse tudo isso há uns 20 anos atrás, a gente declararia nerd? Cara, eu sempre fui chamada de CDF no colégio e eu nunca tive problema com isso, porque eu era bem que nem aquele filme que a gente falou em outro episódio Fora de Série. Eu era aquela CDFzinha chata que pensava assim, né? Tipo, não, eu vou passar numa faculdade melhor e eu vou ser melhor que vocês. Tu era Summer da escola do rock? Isso, exatamente! A Rachel do Glee, né? Que tipo, eu sou esquisitona, eu A sou Mônica outcast. do Friends que sempre... Isso, mais ou menos isso. Mas enfim, a gente falando dos nerds, que agora em maio tem datas do Dia do Orgulho Nerd, que é o dia da toalha, por causa do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Já leu, Carol? Sim. Li uns pedaços, mas vou te confessar que... Não é pra ti? Não, Eu não é. li os originais todos. Mas eu acho que eu não gostei, porque a hype foi tão grande, tava sim. tão chato, todo mundo sendo descolado, que tatuando 42 em tudo e sei lá, e falando em código, assim, com gírias do livro, que eu só enchi o saco. Obrigado pelos peixes e tal. Essas coisas Tipo, assim, aí não deu mais. E no começo do mês também teve o Star Wars Day, né? Que eu adoro o significado May the Fourth be with you. Sim, acho ótimo, é verdade. Mas enfim, a gente vai falar sobre os nerds, como eles foram dos párias, tanto é que tu perguntou, né, se há 20 anos a gente ia se assumir, assim como hoje nerd virou uma coisa legal. Mas se bem que há 20 anos, agora eu me liguei, né? 20 anos era 2001, já era legal. Já era ok, nerd, ok. ok. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa jornada nerd, já que eles gostam tanto da jornada do herói e tal. A Sim. jornada nerd, quem eram os nerds, quem são hoje, onde vivem, do que se alimentam. Enfim, tanto é que, 20 anos atrás, quem eram os nerds? Os nerds eram CDFzões, os que estudavam. Era isso pra ti também? Assim, acho que a grande coisa do nerd é o cara que é socialmente... tem dificuldade social, é tímido, não é de falar, é mais voltado para estudo, é mais voltado para tecnologia, para coisas que são consideradas de CDF, como tu falou, né? E eu acho que os filmes de adolescente, né, com os estereótipos, que a gente até falou no outro episódio, acho que eles contribuíram muito, né, com essa caixinha do nerd. Exatamente, eu acho que até tinha visto antes a origem da palavra nerd, eu acho que eu esqueci, eu achei que eu tinha notado e não tá mais aqui. Mas a princípio era voltado para essas pessoas do canto, que não se preocupam muito com a aparência, que sempre usam mais ou menos o mesmo estilo de roupa, óculos, aquados, você vê na linguagem corporal, são pessoas mais aquadas e tal. Acho que esse era o estereótipo do nerd, e automaticamente, porque acho que se enaltecia muito a figura do valentão. Desde sempre a gente vê que filmes eram que antagônicas, né? Exatamente. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou tu é o nerd ou tu é o valentão. Exatamente. E acho que como isso ficou cada vez mais forte em TV, séries e tal, isso também foi ficando mais forte na vida real, né? Então, o nerd, ele era deixado de lado. Porque assim, no colégio a gente tinha os caras inteligentes. Sim. Mas não eram necessariamente nerds. Porque tinha a ver com os gostos também, né? Era um cara que tava mais voltado pra história em quadrinho, jogo de videogame, quebra-cabeça. Ele RPG. tinha... Exato. Ele tinha um starter pack que você tem que ser. Não é só ser inteligente. São outras características que te definem também como nerd, né? Tanto é que hoje a gente fala muito do geek, né? Que é o ligado mais em tecnologia, coisa assim, que já se distancia um pouco do CDF, porque aí é que tá, hoje em dia, o que é valorizado e tal, né? Antigamente até tinha aquele filme A Vingança dos Nerds, que é péssimo, né? Eu vi porque, como eu me identificava como nerd, CDF, pensei, legal, né? É péssimo, na verdade é basicamente os nerds querendo pegar as cheerleaders, roubar dos jocks meio com meios escusos pra fazer isso. Então, não é um bom exemplo. Mas eu acho que a questão do nerd sempre esteve muito ligada a bullying, né? Pelo menos no passado, sempre bullying esteve. E inteligência, né? Os nerds que vão salvar o dia, no fim das contas, né? Sim, tanto é que A Vingança dos Nerds 3, não me pergunta por que eu vi, mas eu vi. É mais ou menos isso. Se todos os nerds dos Estados Unidos fizessem uma greve, tudo ia parar, porque eles são responsáveis, são eles que movem a economia. Eu acho que é uma visão meio romantizada que quem é nerd
tinha, assim, no passado, assim, eu tô estudando mais, então eu vou ser chefe da galera que tá zoando de mim no colégio. Acho que sempre teve um desejozinho, assim, de como é que é? Os humilhados serão exaltados, de Sim. certa forma. Eu acho que o nerd, né? Ou o geek tanto faz, é que o geek É, parece que é mais voltado pra tecnologia e o né? nerd é pra alcance profissional, enfim, mas eu acho que, né, E o CDF, tu tá declarando a tua idade quando tu usa esse termo, né? exatamente, né? Exatamente. Eu acho que tem uma. A coisa da jornada do herói combina muito com o nerd. Mas é também um efeito Cinderela, se tu parar pra Sim, pensar. ele quer ser descoberto, ele Né? Ele quer quer. ser descoberto, respeitado, aceito. Tanto é que uma temática que existia muito nesses filmes de adolescente, quando envolve um nerd, é ser o par romântico da It Girl, da menina gostosa Ele do foi o colégio. escolhido, né? E até tem um reality show que a gente Ah, ainda adora, existe? não sei, Ah, adorava. mas Era tão procurem, errado, mas é era tão tão bom. bom. O nome é Beauty and the Geek, que é é um reality de casais, assim, que eles pegam as patricinhas, que são as beauty, e os geeks, né, que são os CDFs, eles fazem makeover, de como um ensina o outro um pouco do seu mundo. De certa forma eu acho legal, mas trabalha o estereótipo de uma forma tão forte, né? A única coisa que deixa o seriado mais palatável é que ele é a versão australiana O e sotaque é cada vez. Não, mas sensacional. cada vez que eles tinham que falar com o apresentador, eles pediam, por favor. Eles eram tão É. educados E que o eu nome, pensei, né? Thank you, Bernard. thank you, Bernard, Era né? Bernard? Meu, eu achava muito Essa? bizarro, cara, eu achava muito bizarro. Mas enfim, eu acho que algumas obras de ficção acabaram contribuindo para que os nerds fossem talvez mais aceitos ou fossem vistos como mais legais. A primeira série que eu vou dizer, acho que foi The Big Bang Theory, que botou os nerds como protagonistas, porque geralmente eles eram esquisitão, do lado, tal, párea, e ali, tipo, por exemplo, eles são, né, os quatro principais são quatro nerds, que estão muito bem resolvidos com isso e que lidam com as suas nerdices de formas diferentes. E o pessoal começou a assistir aquilo, todo dia começou a achar legal, assim, tipo, não, eu sou o Sheldon do grupo, eu sou o Leonard do grupo, né? Eu acho que Big Bang Theory. Eu acho que, eu acho que na verdade, a série ela é bastante atual. Eu acho que esses geeks já existiam. Porque tem Sim, coisas que vêm antes, eu diria. Tem outras coisas. Eu acho que um movimento, uma coisa que foi bem pontual foi Star Wars. Eu acho que foi ali que iniciou um movimento que os geeks podem vencer, né? Que é verdade. o George Lucas fazendo filme de fantasia nesse grau e O usando um pouco de Spielberg RPG. também, né? Mas eu acho que o George Lucas veio antes, né? Sim, um Então, pouquinho eu acho antes. que começa aí. Aí tem o Star Trek, que também mistura essa coisa de fantasia com coisas de inteligência, de tecnologia, com não sei o quê. Veio o computador, veio Sim, o videogame, teve foram um monte várias de coisas, coisas né? que foram dando forma para essas pessoas. E até porque, assim, daí entram também os fandoms, né? De certa forma, a galera de Star Wars e tal. Porque pra pessoa, não vou dizer, eu odeio dizer normal, mas mediana, né? Tipo, Star Wars vai, é um filme, tu vê no cinema, legal, Uhum. efeitos e tal, beleza. Mas o nerd, o fanboy, né? A Uhum. fangirl, vai decorar as frases, vai saber os Vai aprender o nomes, idioma vai aprender o estranho. idioma, vai ler os livros por trás de tudo. Porque, assim, gente, eu gosto de Star Wars, mas eu vejo os filmes. Eu não vi os desenhos, eu não vi nem Isso Mandalorian, porque, tipo, isso porque nos Estados Unidos, as crianças, mesmo não tendo assistido Star Wars, elas são educadas pra com Star saber. Wars, com Indiana Jones. Eles conhecem isso, isso faz Uhum, parte da da cultura. cultura deles. A gente tem selo comemorativo do Star Wars, Uhum. tem dia que vai vestido. As crianças gostam de dinossauro, Star Wars e Indiana Jones. Geralmente é isso no Hoje em dia, começo, Indiana assim. Jones ainda. Ainda? Ainda. Mas porque tem muita coisa da fantasia misturada com inteligência, Uhum. do cara que não é necessariamente bonito, né? Tipo, É ou o verdade, geek que é bonito, O Indiana Jones ou o era. geek que é bonito. Tipo assim, Aham. né? Ali, os personagens do Star Wars são todas pessoas bonitas naquele universo. Sim. E aí a história do bem contra o mal, então tudo que eu, geek, passo vai ter um final feliz lá na frente, Uhum. né? Vai ter uma luta, enfim, pra eu vencer. E aí eu acho que o que acontece? Com a democratização da tecnologia, a gente tem acesso à internet, todo mundo pode ter um computador, agora com o celular, todo mundo foi ficando mais nerd. Sim, de O certa forma, nerd é isso mais acessível. É acessível. mais acessível tu ser nerd, porque tu pode não ser o CDF do colégio, só que tu é muito fã de quadrinhos, por exemplo. E hoje em dia tudo virou nerd, acho que tudo caiu no balaio do nerd, de certa forma. Né? Ou até os Potterheads. E por conta de coisas tipo, bom, vamos usar então plots de quadrinhos, né? Por exemplo, o primeiro filme do Batman, os filmes do Super-Homem. Sim, isso que eu ia comentar. Eu acho que talvez o que tenha
deixado tão acessível foi essa adaptação. Porque assim, a gente tinha os filmes do Superman lá, os antigões, com Christopher Reeve, né? Os do Batman desde a década de 80, tinha o seriado e tal, mas nunca foi um negócio que assim, era bem popular e tal, mas ninguém entendia que aquilo era de uma história em quadrinhos, tal, era só. Qual? Não, público geral, assim, que via os filmes de super-heróis, entendia que aquilo era super-herói, mas não que existia toda uma fanbase de quadrinhos que Exatamente. sabia que a origem do Coringa era essa, que sabia. E que sabia Era um que herói. aquele filme é baseado no roteiro de um arco É. específico, lá, lá, lá. Uhum. E no começo a gente achava isso uma perda de tempo. Por quê? Porque também tinha uma educação de vamos sair, vamos beijar na boca, vamos transar, vamos não sei o quê. Uhum. E essas pessoas não estavam pensando nisso. Essas pessoas talvez estivessem, mas tinham Interesses na outros vida. interesses, outras Uhum. aptidões. Aí criou esse estereótipo do nerd que não transa, do Aham. nerd não sei o quê. Interesses diferentes, buscas diferentes E por eu acho que coisas. um filme que trabalha muito esse estereótipo do nerd adulto, que teve outros interesses na vida, é o Virgem de 40 Amo anos. esse filme, sim. E é engraçado, mas ó, até no Virgem de 40 anos tem umas contradições. Se eu não me engano, o papel do Seth Rogen, ele também é um nerd. Uhum. Só que ele é um nerd Que finge que que é ele é transudo. social. É, exatamente. Ele é um nerd que tá mais adaptado socialmente, diferente Uhum. do Steve Carell, que não. Ele ainda tá preso lá atrás, nos action figures, mas ele é um cara legal, ele é o estereótipo do nerd. Uhum. Ele é um cara bacana, ele conversa com as pessoas, ele sabe falar de Uhum. uma coisa, mas na hora de se envolver em relações, de criar Ele vínculos trava. sociais, ele tem dificuldade. Que daí a gente vê no Big Bang Theory O também. Todos Sheldon. eles, E o Sheldon principalmente, né? é assim, mas todos eles têm Sim. uma dificuldade, têm uma Uhum. insegurança, têm uma coisa, né? Que é o que eu acho que sempre é a base Uhum. do típico nerd, né? Sim. Mas agora eu acho que o nerd ficou, até virou sinônimo de coisa boa, quando você diz que a pessoa. Eu acho engraçado, às vezes, ver uns perfis nesses aplicativos e a menina aparece com fone de ouvido dizendo que ela é gamer e ela é nerd. Tipo assim. E tem muito cara que é apaixonado por isso. O Uhum. estereótipo da menina que vai curtir cosplay, Manic vai. Pixie Dream Girl. Aham, exatamente. Vai curtir cosplay, vai gostar de RPG, vai não sei o que lá. Virou um Uhum. objeto de desejo. E outra, a gente tá falando ali bem dessas séries que começaram a tratar o nerd com protagonismo, né? Big Bang Theory é uma delas. O Glee, de certa forma, que não necessariamente que os personagens são nerds, mas eles têm as suas nerdices, as suas maneiras, assim. A Rachel, ela é muito focada em estudo, ela é a menina inteligente, mas que também é focada numa carreira com música. O Art, que é o menino da cadeira de rodas, né? Que ele tem toda a cara, ele super podia estar na Vingança dos Nerds, ele tem todo o estereótipo, ele até parece o Wolowitz do The Big Bang Theory, de Sim, certa aham, forma, aham. sabe? Então, eles botaram assim, não, ser nerd também é legal. E eu acho que isso começou a virar um pouco a pá. A gente não só entendeu que existem os nerds, mas a gente pensou, pô, não é tão ruim assim, pode ser legal, pode. Eu acho que existia uma forçação de barra cultural durante um tempo pra gente diminuir os nerds. Porque isso me lembrou aquele clipe Hole in My Soul do Aerosmith, Sim, que é sensacional que ele faz as meninas numa pra máquina, né? gostarem dele e tal, né? Eu acho que, como eu te perguntei no começo do episódio, né? Tipo, como é que tu se sentiria 20 anos atrás, né? Pra mim também foi isso. Eu nunca achei um problema. A pessoa que é nerd, a pessoa que gosta de ler Mas tinha história. gente que se achava ofendidíssima. Exatamente, exatamente. É engraçado, né? Eu não consigo fazer essa distinção, tipo, o cara nerd fica num canto. A pessoa tem que ser extremamente alheia, Uhum. o digno, né? A pessoa ali que não se mistura, que não fala com ninguém, que é. E esse é raro de encontrar, que ele vive exclusivamente no mundo dele, né? Sim. Mas a maioria das pessoas eu acho que é uma coisa meio. Muito criança, né? Isso da gente separar. É porque é aquele negócio que a gente falou no episódio dos adolescentes, né? Que parece que tu tem que entrar numa caixinha. Então, se tu é nerd, tu não é outra coisa. Se tu é nerd, tu é um péssimo esportista. Falando por experiência própria, não sou exemplo, na verdade, porque eu sempre fui uma péssima esportista, mas tudo bem. Eu acho, na verdade, agora pensando bem, Lu, que eu acho que os nerds caíram nas graças das pessoas quando o homem chegou na Lua. Ah, pode ser. É a ciência, né? Quando deu corrida Exatamente. espacial, Exato. Quando ciência. tem evoluções científicas, É. a gente lembra dos nerds, né? Tanto é que agora com computador, todo mundo com computador em casa, né? Quem que é o amiguinho que tu vai assim, meu computador parou. Exatamente. Ou, por exemplo, os caras hoje que a maioria das pessoas admira são pessoas nerds, né? O Elon Musk, o Steve Jobs, o Bill Gates, Zuckerberg, o não, que, Zuckerberg. não, a gente não admira ele porque ele acabou com o nosso perfil, É, a gente mas tem problemas. Mas assim, vocês entenderam o que eu queria dizer, né? As pessoas que hoje são sinônimos de de status, de riqueza, de sucesso. sucesso, tendem a ser pessoas que lidam com tecnologia e têm ideias super, Uhum, né? arrojadas, né? Arrojadas, exatamente. Então já virou
o jogo nesse aspecto, né? Então a vingança dos nerds tá realmente acontecendo. Tá, eu acho que tá. Estamos Revolução vivendo, dos nerds, aham. Superbad é outro filme também, né? Que é os nerds que querem ser legalzões e tem o McLovin que tem a McLovin. Ai, carteira, maravilhoso. carteira falsa. Sim, Acho que outro filme que também contribuiu um pouco foi Matrix, né? também. Matrix, o Keanu Reeves era hacker, né? Nerdzão da tecnologia e tal, que virou o herói, virou o Messias. E assim, aquele negócio do fandom daí, o que que acontece, né? Matrix é um filme que na época o pessoal ficava pirando, assim, meu Deus, o que que significa isso, tal. Daí que surgiu fóruns na internet de criar teorias, achar pistas, esse livro que eles citam no filme e tal, com Lost, com Como é que chama Heroes, aquele. Quando as pessoas. Fanfic? Quando as pessoas começa a escrevem escrever histórias. histórias em Ah, eu cima. acho máximo isso, eu acho isso muito legal. E aí a gente tem que ter um conhecimento do personagem e da Sim, do história e universo, tal. né? Eu acho isso muito, muito legal. Tanto é que eu acho que os primeiros fandoms que começaram a fazer isso foram os do Tolkien, né? De Senhor dos Anéis, que começaram a pegar os personagens, porque o Tolkien criou todo um universo ali. Então o RPG surgiu Sim. muito Tu já daí. leu O Senhor dos Anéis? Já, aham. Quando eu comecei a ler o primeiro, eu quase tive uma mini crise de ansiedade. Porque ele é muito lento. Porque é Parece que eu tô 50 lendo um mapa páginas de só pra... RPG, assim, Aham, meu, sim. cara. E eu acho que é por isso que contribui tanto com o RPG, Exato. sabe? Mas aí é que tá, né? O Matrix. Quem que começou a entender, né? A quebrar a Matrix e tal? Foram os nerds, a galera que ficou horas e horas em fóruns, hoje os Reddits da vida, né? Seriam. Sim. Mas que ficou atrás de pistas e descobriu e tal. E as séries, os filmes que trabalham isso exigem. Instigam isso. E Elas existe um exigem. grau de. Game of Thrones, tu poderia ser o espectador que só para ali e assiste, ok? Mas pra quem vai atrás, pra quem pesquisa, pra quem lê os livros, tal, aquilo ali é uma experiência O Harry completa. Potter. Harry Potter. Gente, Harry Potter eu li tanto, tipo, e já vi aquele negócio, sabe? Qual que é a tua casa? Do Tem Harry toda uma. Potter. É, Sabe qual que é a exatamente. tua casa, Carol? Ai, eu acho que eu era. Eu acho que eu era Grifinória, eu acho. Grifinória? Eu acho que Era era. Corvinal, que é a dos nerds. Então, eu não sei. Aí é que tá, daí até Eu ali não foram lembro, criando eu não os- lembro, eu não lembro, eu lembro. Eu já ia dizer Lufa-Lufa, mas não tenho certeza. Não, É. nada contra. Não, exato. Inclusive temos ouvintes da Lufa-Lufa, tá? Então. Não, mas é que a minha fase de Harry Potter não foi tão forte quanto a tua, da minha irmã, Sim. Uhum. né? Tu já tava um pouco mais velha. Eu já quando- tinha. Não era a mesma pegada, assim, Uhum. sabe? Eu não lembro o que foi pra mim a pegada. Matrix pra mim acho que foi a pegada. Matrix, eu lembro eu entrar em fórum e ficar discutindo e. Quadrinhos tu pegou mais também. Quadrinho do eu que peguei um pouco acho. mais, mas assim, não li tanto quanto eu gostaria. Uhum. Até porque me dá um pouco de FOMO, assim, quando eu vejo, tipo, Super-Homem. Cara, É muita tem coisa. anos de leitura pra fazer. E eu achava péssimo quando eles faziam assim, porque tu lê edição mensal de história em quadrinhos, mesmo as de super-heróis e tal, é um investimento ferrado, assim, ainda mais que tinha aquelas edições que, assim, não bastava tu ler a revista da Liga da Justiça, tu tinha que ler do Esquadrão Suicida, tu tinha que ler, porque tudo ia se fechar, assim. Não, daí, e aí gente. fora que, assim, isso porque a gente ainda aqui no Brasil não tinha acesso a tudo. Mas quando eu tava nos Estados Unidos, na Inglaterra também eu vi, tu vai nos sebos, tem sebo só de história em quadrinho, Sim. porque é tanto título, Uhum. de tanto tempo, e aí se tu curte, aí tem essa história das Marvelettes e dos Decenautas, Marvettes, não, Marvelettes é uma outra coisa, eu Não, viajei. mas é Marvete e Decenalta. Então, as Marvettes e os Decenautas, eu até entendo, porque são dois universos tão extensos, que eu não sei se tu dá conta de ler Sim. tudo no mês. Tanto é que os filmes hoje, eu não dou conta dos filmes da Marvel. Tu sabe que quando eu tava nos Estados Unidos, era a eleição do Barack Obama. E teve uma edição especial, eu acho que foi do Homem-Aranha, que eles colocaram o Stephen Colbert como candidato. Ele queria se candidatar só pela Carolina do Sul, uma coisa assim, mas era uma piada. Então virou uma edição especial e tinha uma loja de quadrinhos no caminho da minha casa. E eu pedi pra reservar, tanto não tinha mais, quanto o dono da loja ainda falou, não, a última é minha. Tipo, porque o dono daquela loja me lembrou muito aquele do Dos Simpsons. Simpsons, eu ia falar. Cara, né? muito. Chegou só 3 números de tal edição. Então eu vou ficar umas coisas assim, sabe, que eu ficava... Eles têm... É um universo todo muito específico, assim. E eu quem curte acho que quadrinho. os filmes agora da Marvel, da DC, deixaram ainda mais acessível. E daí os nerds se tornaram um item raro, um item de cobiça, vamos E dizer, criou- porque eles conheciam a história. Mas então, criou também um outro tipo do nerd, que é o cara que conhece o universo do filme. do filme. Uhum. E o cara que conhece o universo Exato. do gibi e os dois. Só que aí é que tá, a galera que conhecia do gibi já saiu na frente dizendo, o filme adaptou mal isso, né? Eles podem... Porque geralmente fã Eles de já quadrinho são- também é chato, né? É chita, assim, né? Eu sou com algumas obras, assim, tanto é que a galera que paga um pau desgraçado pra ver de Vingança o filme das Eu não irmãs gostei do Wachowski, filme. mas porque a gente lê o original, se a gente Sim. não tivesse lido,
talvez a gente acharia bem bom. Que nem, por exemplo, vai ter. Eles que estão fazendo a adaptação do Sandman, né? E eu tô relendo. Eu tenho medo. Cara, olha, se conseguiram fazer do Watchmen e algumas pessoas digeriram. O Watchmen eu achei bem decente, tá? Eu acho que o Watchmen, pra mim, eu digeri legal por uma questão de expectativa e realidade, porque eu esperava um desastre total e não foi. Eu achei até bem respeitoso algumas passagens, eles trabalharam bem. Então, eu sei que o Sandman vai ser feito baseado em Preludes e Noturnos e vai se passar em 2021 mesmo. Tipo, eles não vão fazer naquela época dos 80 e tal, né? Os personagens estão bem interessantes, as pessoas que eles escalaram, os atores. Acho que tem tudo pra ser interessante, mas eu fiquei pensando, o quadrinho é tão bem construído, até os balões do personagem têm cores e fontes diferentes pra representar. Eu fiquei imaginando, eu adoraria conversar com o Neil Gaiman pra ele me explicar como ele imagina que é a voz do Sandman, como ele imagina que é a voz do Lucifer, como ele imagina... Porque eu tô muito curiosa pra ver isso. American Gods era uma coisa que eu queria ter gostado. Eu não gostei. O livro eu acho demais. A primeira temporada ainda foi, mas depois perdeu total. Exatamente, o Monstro do Pântano. Tu lembra do Monstro do Pântano do Alan Alan Moore? Mas eu não cheguei o Alan Moore foi que fez o gibi, né? Eu, se não me engano, tem um livro, o filme que também é péssimo. Enfim, eu acho essas coisas... O Lucifer que todo mundo adora hoje, que é totalmente Jerry Bruckheimer. Ele só pegou o nome e a ideia. Sim. Mas o resto não tem nada a ver com a série de gibis, não tem absolutamente nada a ver. E eu fico triste, porque tinha tudo pra... Eles podiam ter... Tanto que o Tom Ellis, ele não é... Ele é o Coringa, né? Ele, de novo, é um daquele cara que ele faz ele mesmo, né? E eu ia adorar se tivesse um crossover, mas ele não serve pra Vertigo. Ele não serve pra coisa da Vertigo. O filme de adaptação de quadrinho, pra mim, que é irretocável, que eu acho perfeito, é Sin City. O primeiro. O segundo, eu esqueço que existe. Sin City eu acho irretocável. Mas o Sin City eu não mexeria nada. Assim. 300 também não, porque o 300 é igualzinho o gibi. É o mesmo storyboard, é o mesmo do gibi. E é muito legal. O segundo eu não vi. Mas o primeiro eu achei bem legal. Black Dahlia também não é legal? Black Dahlia não. Como é que é? Spirit? Não. Aquele que acho que foi a Scarlett Johansson que fez. Que Spirit? É? Dália Negra é do Não, livro é um assassino não sei o que lá. Eu acho que é. Eu tenho que... Eu sei que ela fez Spirits, que é... Só Spirits? Talvez tenha alguma coisa depois. É que eu achei que tinha um outro filme do assassinato. Eu tenho que lembrar depois. Mas é um que é meio noirzão, assim. É Spirit. Ficou bem ameno. O Spirit eu não gostei. Eu lembro que foi ali no começo do ressurgimento de filmes de quadrinhos, né? Sim. Pra mim, eu sei que não é levemente baseado, né? Mas pra mim, os filmes do Nolan são irretocáveis. Pra mim, não precisa de outro Batman durante muito tempo. Tá ótimo. Porque ele faz parecer crível. Ele faz quase parecer que seria não possível. Não é filme de quadrinhos, né? É um filme de ação. Ou de aventura, ou de suspense. Exatamente. Já, por exemplo, e aí, em contrapartida, os filmes da Marvel chegou num ponto que é tão absurdo, tipo assim, o Tony Stark consegue pensar em cada variável possível pra qualquer ataque. Os filmes da Marvel eu não acho eles ruins, mas em determinado ponto eu parei porque pra mim era sempre a mesma fórmula. Não, eu gosto porque eu tenho muita curiosidade dessa ligação. Vai ligar com quem? Vai fazer qual filme? Sim. Eu acho bacana, assim, agora com essas séries mesmo que eles estão lançando, que... daí é muita coisa pra eu acompanhar. Daí vira os quadrinhos de novo, então precisa comprar todos os títulos pra entender tudo. Eu tenho um pouco de preguiça disso, eu tive que fazer porque eu gostei mesmo. Mas aí o problema é assim, né? Agora a DC tá tentando fazer filme de novo, eles não adianta. Eles têm que parar. Eles não conseguem sair da escuridão do Tim Burton, cara. O Tim Burton fez aquele Batman... E no gibi o Batman não é assim. O gibi o Batman não é escuridão total e depressão e não sei o quê. Ele tem um monte de momentos. Mas parece que tudo ficou na cabeça das pessoas. Sim. É o Batman do Tim Burton. É, mais ou menos isso. Enfim, a gente tá falando que os nerds viraram legais e os filmes de super-heróis. Eu tô sendo uma péssima nerd, né? Porque eu falei que eu não gosto de filmes da Marvel. Mas, assim, tem alguns filmes... que daí começaram a tratar o nerd de uma forma mais legal, assim, o nerd de super-herói, coisa assim, que também vem dos quadrinhos. Um que eu lembro muito bem, que eu gosto bastante, é o primeiro, principalmente, o Kick-Ass. Kick-Ass é maravilhoso, eu não li o gibi. Que é o menino que quer ser herói. Sim, e ele é muito legal. Filme é muito legal. O Scott Pilgrim também, né? Eu não gostei, eu li, eu achei... Eu não li, eu só vi o filme e achei Mas porque os Scott Pilgrim são muitos, né? São. Eu li uns 2 e eu não curti. O filme eu achei legal. E eles introduziram aquela coisa de misturar mangá com filme, né? Eles fizeram... Sim, mangá não, desculpa. A edição animação, ficou... Isso, eu achei legal. Isso é uma coisa que eu achei bem injustiçada no primeiro filme do Hulk, que foi do Ang Lee. Lembra que a galera xingou horrores? Que era com o Eric Bana? Porque tem um que é com o Edward Norton e o Eric Bana. O Eric Bana. O primeiro que é com o Eric Bana, que a galera xingou. Nossa, mas e se tu for ver, não é um filme ruim. A edição dele é muito legal. Só que ele pegou uma onda que quando começou a internet, né?
E é que sim, a galera que foi ver o filme do Hulk, filmes de quadrinhos ainda tava engatinhando. Naquela época a Uhum, gente tinha X-Men e Homem-Aranha, talvez, assim, só esses sim. dois. Então o pessoal ainda não estava tão acostumado a ver aquela linguagem de quadrinhos. Conhecia os heróis, mas não estava acostumado com quadrinhos no cinema. E daí foi uma onda de hate que. Eu também, eu nunca entendi por que que substituíram o Bana. Tipo assim, tudo bem que quando pegaram o Edward Norton, ele tava a cara de um. Tem um desenhista que fez um arco do Hulk, ele tava a cara Do Bruce Do Banner? Banner daquele. Eu esqueci, cara, quem Aham. era o arco, mas tava a cara, igual. Eu não entendi porque eles trocaram pelo outro, e também não entendi por que que botaram o Mark Ruffalo. Talvez porque o Norton tava muito velho. É, mas e o Norton falou que ele nem soube, né? Ele achou que ele ia entrar Sim! pros Meu Deus, eu achei um filmes. absurdo, cara. Mas não é a primeira história que eu ouço de troca. Antes do Don Cheadle participar do Ah, Iron do Man, Iron Man, aham. o cara que depois fazia Empire, esqueci o nome dele. O O Terrence Howard. Não, Terrence Terrence Howard, ele. Howard. Ele também foi demitido, ele soube por uma entrevista de rádio. Meu Que ele Deus, né, tinha, gente? que a Marvel tinha demitido ele. É, e daí os quadrinhos fizeram isso. Eu lembro que os filmes de herói que eu gosto bastante. Eu gostava muito do primeiro Homem-Aranha ali. Apesar de que hoje qual que é o. Eu esqueci o nome do ator que faz hoje. Ah, droga. Mas enfim, eu acho ele ótimo, que faz aquele que é bem novinho, que fez o Homecoming. Enfim. Ah, o Tom Holland? Ah, eu acho Isso, ele Tom um Holland. fofo. E eu acho ele ótimo pro papel, porque querendo ou não, se tu vai ler os quadrinhos, o Peter Parker ele é novinho, né? É. E eu Então, gostei muito essa reviravolta, assim, da tia May ser mais nova, né? E é, a Dora Marisa também, ela tava sumidaça. Gostei, o jeito dele, tipo assim, o Tobey Maguire me irritava um pouco. é, Ele era meio devagar demais, Moscão, assim, aham, e meio depressou, assim, né? aham. E o Andrew Garfield foi o também que veio e foi, né? É que a gente quase esquece que É teve porque um. tanto ele quanto a Emma Stone, né, que fazia a Ela não Gwen fazia. Stacy, É, ela fazia Gwen isso. Stacy. Os dois viraram atores nível Oscar depois, né? Porque ele fez aquele Hacksaw Ridge, que foi Uhum. indicado. Ela fez La Mas La Land, eles que não quiseram ganhou. mais participar, Não então. sei, eu acho que foi. Não, acho que foi uma mudança de rumo pra deixar cada vez mais próximo ao público jovem, sabe? Ah, Porque pode eu acho que ser. pros públicos mais velhos a gente já tinha os outros. Se bem que é da Sony, né? É. Não é da Marvel. Bom, enfim. Isso é outra coisa esquisita, né? Os heróis que são da Marvel, mas no cinema não são da Mas Marvel, eu acho né? que eles estão numa briga eterna, né? Então, A aham. Sony e a Marvel pra tentar A reaver Sony com o Spider-Man, aí a Fox, acho com o que X-Men. tem. A Fox tem X-Men, o Quarteto Fantástico também tá em outra. Aí tinha os Marvel Knights que tinha na Netflix, que era o Demolidor, o Uhum. Punho de Ferro, aquela galera. Que eu fiquei um pouco decepcionada, porque pra mim, de Marvel é o que eu mais gosto. Demolidor, Justiceiro, Alias, eu lia muito, que é o da Jessica Jones, Uhum. assim, e na série eu acho que ficou. Demolidor eles não conseguem acertar, né? Não. Ben Na verdade, Affleck. eles perderam. Ai, socorro! Cara, eles perderam. Tinha um ator que era perfeito pro Demolidor, que era um cara ruivinho, que eu esqueci o nome dele, que ele fazia muito filme nos anos 90, 2000. Eric Stoltz. O Eric Stoltz ia ficar perfeito pra esse papel. O Ben Affleck não tem nada a ver ali, Nada a ver. apesar de que eu vou te. As pessoas, certo, não vai ser uma opinião muito popular, mas eu fiquei muito curiosa. Eu gostaria muito que tivesse um filme do Batman com o Ben Affleck. Porque ele ficou Sim. a Ele ficou cara bom. do Dark Knight do. Quem que Do desenhava? Frank Frank Miller. Miller. Uhum. Ele ficou a cara, o uniforme igual. Meu, ele ficou a Uhum. cara, assim, ó. Eu fiquei curiosa, assim, acho que ia E ser o Ben legal. Affleck foi um ator que até que evoluiu, né? A gente não faz mais as zoeiras com ele como em Team America. Como é que era? I miss you like Ben Affleck missed Missed acting school. Acting School. Sensacional. Mas enfim, o que tá acontecendo agora com essa reviravolta dos nerds, com essa vingança dos nerds que a gente percebe? Eu percebo pelo menos, né? Eu não sou gamer, mas eu já li muito a respeito de que o universo gamer é um universo absolutamente clube do bolinha. Pra tu ser menina, nerd, gamer e ser respeitado fácil ali que, porque a menina, eu sou gamer, eu sou nerd. Mas acho que existe parece que um tratamento. É o machismo, Um é machismo, é machista. machismo, É né? machista. Eu queria Tu achar viu que é que outra rolou, forma, tu viu que mas. rolou um escândalo esses tempos com gamers e técnicos de gamers desses Não. esportes que de assédio, de trocar nude, de ameaçar, de quase Uhum. abuso assim. Sim. É um clube do bolinha. A gente sempre parte do princípio que todo nerd é sensível, que o nerd é desconstruído, porque sofreu Uhum. bullying, não sei o quê. Mas cara,
tu pode te tornar um outro tipo de pessoa, né? Nerd e caráter são coisas diferentes, né? Sim, Interesses. exatamente. E aquele negócio, acho que talvez o nerd foi tão chutado por tanto tempo que alguns deles, na primeira oportunidade de botar outra pessoa no lugar dela, vão fazer E isso, né? alguns deles, por ter dificuldade com as emoções, podem ser É. pessoas com menos empatia, com Uhum. menos responsabilidade afetiva, Sim. com menos disposição social pra entender o outro, pra respeitar, porque não E usa, não parece que entende. tem alguns universos, e os nerds eu incluo nisso, que parece que é coisa de menino. Que a gente sabe, né? Que não existe coisa de menino e tal. Mas pode ver, assim, para quando uma guria diz, ah, não, eu sou nerd, parece que ela tem que se provar muito mais. É que nem esporte. Ah, uma menina dizer, eu gosto de futebol. Ah, então me diz qual que era a Aham, escalação da seleção em 1954, sei lá, sim, né? aham. E nerd é mais ou menos isso, né? Tipo, ah, essa nerd. Ah, tu leu todas as histórias do arco do E Bendis, se tu sei não lá? leu um arco de uma história, tu automaticamente perde pontos. Diferente Exatamente. dos caras que o Ou cara não precisa tipo, provar. ou tipo, gamer, menina gamer. Ah, mas tu joga, tá? Tu já zerou, tal, blá, blá, Tu não blá. viu uma menina, acho que foi ano passado, esse ano, que ela foi convidada pela Xbox, foi patrocinada pela Xbox, uma coisa assim. Choveu comentário na guria dizendo que ela não joga, Eu vi que não sei alguma o coisa quê. assim. Cara, mas são comentários agressivíssimos. Eu não sei nem como eles foram pessoalmente ofendidos por essa iniciativa da Xbox, mas são pessoas. Eu acho que a gente passa esse pano rapidão de que nerd é sensível e desconstruído. Quando na verdade, talvez eles, muitos deles, né, a gente não estamos É. generalizando Uhum. aqui, é, tem na verdade por baixo coisas muito conservadoras pela Uhum. raiva que talvez ainda sintam de não terem sido bem tratados, cuidados, respeitados, validados lá E atrás. aquele negócio, isso aqui é o meu nicho, E você não acabam pode sendo entrar. muito conservadores, exatamente, com as atividades e. Isso é meu, isso é especial, isso eu sei Uhum. fazer. Como Eu assim sou, tu eu sou sabe? especial por causa disso, né? E é Tu não só o que pode eu tenho, ser. exatamente. Uhum. Pode Tu não ser? pode ser. Enfim, eu que escrevo sobre cinema no blog já há quantos anos? 15 anos, olha só. 15 anos escrevendo sobre isso. Eu já recebi muito comentário, às vezes assim, eu questionei cenas de estupro desnecessárias em determinado filme. Gente, porque eu não entendo nada de cinema, porque isso aí é a obra de arte do diretor e não sei mais o quê, porque como eu sou mulher, parece que Mas é mulher que tem que também se é cultura do provar. cancelamento, né? Mais do que nunca, eu tô prontinha pra Sim, lacrar e né, te mas botar no teu é lugar. aquele negócio, né? Mulher tem que provar. Não basta a gente Concordo. dizer que é nerd, que eu entendo de filme e tal, não. Como a maioria dos críticos são homens, Na como. verdade, se tu parar pra pensar, e me desculpem quem se ofender, o videogame, o RPG é o não futebol. É a Eu não. mesma coisa, Uhum, uhum. entende? É a mesma lógica. E aí por trás a gente tem toda uma construção social muito forte de meninos e meninas. E se eu tenho menos habilidade social, se eu tenho menos experiências, se o meu mundo se resume a poucas atividades, especialmente solitárias, tipo Uhum. videogame, eu não tenho espaço para aumentar o meu repertório de entendimento das pessoas, do mundo, de mulher, de respeito, Uhum. de não sei o quê. E acaba que o videogame não é só uma coisa legal, vira uma fuga. Sim. Vira eu trabalho videogame, videogame trabalho e estudo e é só, e eu para mim é mais fácil ter o controle do videogame do que lidar com outras pessoas. É complicado isso. E quando a gente pensa assim, né, porque até na cultura pop, quando a gente pensa em filmes de adolescente, é muito difícil ter uma menina nerd. Geralmente o geek, né, dos filmes tal, é o cara travadão, óculos fundo de garrafa tal. Nunca foi trabalhada a ideia de que personagens meninas podem ter inteligência acima da média, ou ser interessadas em quadrinhos, ou ser Que interessadas em daí videogame, né? e aí entra aquilo que a gente comentou em um outro episódio, por exemplo, no Meninas Malvadas, se ela é inteligente, ela é um dos caras. Ela não Eu pode ser ia bonita, falar. Aham. inteligente ou vaidosa e E um inteligente. pouco, eu ia falar agora do Stranger Things, porque a Max, né, a Mad Max, ela dá uma surra em todos eles no videogame e tal, isso eu Uhum, acho bem legal, só que ela anda com os caras, sim, né, aquele negócio, parece que ela não... Por isso que eu acho bem legal quando eles trabalharam melhor a amizade dela com a Eleven, sim. que tipo, ok, meninas Unidas. nerds podem ser amigas e tá E tudo aí certo, né? no Modern Family tem a Alex, né? Que é a filha do meio, que Uhum, é bem a nerdzinha. sim. E dá a entender algumas coisas, tipo, o que sobrou pra ela foi ser inteligente, Uhum, né? E tudo bem, porque eu acho que é um struggle real, assim. Mas ela é super solitária, dá pra ver que ela se esconde nos estudos, ela não se acha bonita, ela não tem autoconfiança, super sarcástica. uhum. É um estereótipo que geralmente o menino ia ser muito descolado. Ela tu fica meio tipo, ai que sabichona, ai que, Aham. Quem né? ela pensa que ela é, né? Isso, Mais ou menos exatamente, isso. é. E
Eu lembro que no Nunca Fui Beijada, que é um filme de 500 anos, 98, sim. 99, sei lá, gente, é 20 anos atrás, Ah, olha como é só. que ela, eles gritavam, eles falavam uma coisa pra Josie ela. Grossi, Aham. ela era CDF zona, tanto é que quando ela, com 25 anos, vai fazer a matéria, né, se infiltrar num colégio, ela faz amizade com os nerds que são quem aceita Tu lembra ela, no né? 10 Coisas que eu odeio em você, que o Uhum, personagem da Julia Stiles também. Ela era. Achavam que ela era lésbica, ela era super inteligente, uhum, e a irmã dela era bonitinha, popular, que precisava de ajuda com matérias porque ela tava muito ocupada com a beleza sim. dela. Uhum. E até agora pensando no Big Bang Theory, começou meio assim, né? Porque a Penny ela não era nerd, mas ela era amiga dos nerds, Ela era meio perdida. ela andava com os caras, com os nerds, assim. Então parece que até o Big Bang Theory, para eles aceitarem uma mulher no grupo é um trabalho, de certa forma. Mas é um trabalho também pela insegurança de lidar com uma mulher, pela É, habilidade o Raj social. principalmente, né? É, pela habilidade social, Mas eu né? achei legal que a série evoluiu pra, tipo, A tinha Bernadette tinha eu ia falar da Amy, né? Aham, A Amy era nerd, né? Travadona, ela era o Sheldon de saia, né? sim. Enfim. Mas a Bernadette é uma personagem que eu sempre gostei muito, porque ela trabalhava na Cheesecake Factory, ela parecia toda loirinha, arrumadinha e tal. E ela era tão inteligente quanto qualquer um deles, assim, sabe? E isso eu achei legal pela quebra da expectativa de que a nerd tem que ser uma Amy. Tem Uhum. que ser a que se veste esquisito, que usa óculos e tal. Então, assim, quando a gente fala de nerd, esquece a Vingança dos Nerds, esquece o cara de óculos, esquece, tipo, até ia falar agora, né, que o nerd adulto. Porque hoje em dia, se tu for ver, tem muita gente que, tipo, a gente em outros tempos chamaria de nerd, de CDF. O cara que é super fã de Star Wars, Uhum. agora já é nerd. O cara que é super fã dos filmes da Marvel. E hoje em dia é muito difícil não ser nada disso, né? Alguma coisinha da cultura nerd, talvez, né? Uhum. Tu vai ter. Só que eu acho que nerd ainda tem um pouco aquele negócio que tu tem que ser full nerd. Senão tu É não a história vai. do clubinho, né? De É. novo, a história que tu E tem isso tanto pra que. meninos e meninas. Porque se vem É. um cara que, ele é super viciadão em videogame, blá blá blá. Ah, mas ele nunca leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Ele não sabe que a gente não fala dia do Orgulho Nerd, a gente fala dia da toalha. Então, exato. E aí tem essas coisas assim. E é engraçado porque eu olhando de fora, depois que tu tem um certo conhecimento, eu fico de cara com a insegurança das pessoas, que elas precisam bater boca com outras pessoas, Sim. beirando agressividade, ameaça, enfim, pra não perder aquele tantinho que eles acham que é só o que eles têm. Que é o que Que torna é eles especiais. exato, né? Por que que fã de game, de quadrinho é tão ferrenho? Que insegurança é essa que o cara não Porque pode saber menos, ou achar diferente, é né? verdade, né? Se eu preciso muito defender e com muita raiva, tem alguma coisa acontecendo. Uhum. Ainda mais na internet, com um cara que tu nunca viu na tua vida, que não faz Eu até diferença ia nenhuma no falar, teu eu acho mundo. que a internet ela contribui tanto pro bem quanto pro mal nesse sentido, né? Porque os fóruns foi o que fez muito nerd se encontrar, porque tem muito nerd. Eu acho bom no sentido que assim, esses nerds geeks, a gente, num passado achava que tava sozinho no mundo, de certa Uhum, forma, e realmente se apegava àquilo ali. Na internet, quando o pessoal começou a fazer fórum e tal, começou a ver que tem mais gente que se interessa pelas mesmas coisas que eu. É uhum. confortante pensar dessa forma. Tu pertence a um grupo, eu acho ótimo isso. Porém, daqui a pouco aquele negócio virou um novo clubinho que você não pode entrar. Meninas não podem Sim. entrar. Se você não viu isso aí, você não pode entrar. Então, a gente quer que as pessoas sejam mais inclusivas, né? Inclusive os nerds também. Inclusivas, Inclusive, inclusive. inclusive É, os nerds. exatamente, é. Mas então, Carol, disso tudo que a gente falou, né? Toda essa jornada geek, heróica, todo esse RPG aqui que a gente fez. Ser nerd é legal? Claro que é. Tu não acha? Eu Eu acho. acho ótimo. Claro que Apesar de assim. que muitos nerds vão dizer que eu não sou nerd porque eu não gosto de filmes da Marvel. Ah, não, estamos preparadas para as Não jogo críticas, videogame né? também, tá, gente? Estamos preparados para as críticas. Eu acho que, na verdade, é como a gente precisa fazer parte de alguma coisa, a gente vai botar um nome nas coisas, né? Uhum. Mas, é, meu, é muito legal tu ter os teus interesses. E tu não precisar de outras pessoas para curtir um videogame, um gibi. O problema é quando isso vira uma fuga. O problema é quando isso é Uhum. tudo que você tem, É. né? Que durante muito tempo essa foi a qualificação do nerd. E ainda é para algumas pessoas, né, no caso. Mas, meu Deus, qual é o problema de tu ter interesse, criatividade, fantasiar e ser eclético com um monte de coisa? E o problema tá nesses Uhum. machismozinhos, na falta de aptidão social, que todo mundo. É um. É uma balança que é Isso, difícil de. exatamente. É o equilíbrio que falta. Eu acho uma coisa super legal, mas falta equilíbrio, né? Sabe? Inclusive, né, a gente não.
não é menos nerd que ninguém porque gosta de Sex and the City Kardashian, só pra deixar É, claro. obrigada, exatamente, Mas exatamente. é isso então, Carol. Carol, quem quer ver os seus conteúdos não tão nerds, Meus talvez? conteúdos não tão nerds. Me siga no Instagram, @CarolineBruning. Lá tem um link pro meu canal no YouTube. E de vez em quando rolam umas lives lá e daí a gente pode trocar umas ideias. E a galera que é nerd dos filmes, tem bastante coisa no cinema, inclusive de filmes de quadrinhos. Menos do que vocês gostariam, provavelmente, mas tem lá. cinema.com.br, no Instagram cinema.blog. E também, Sex and the Flix, você pode seguir no Instagram, no @podcastsatf, ou também no Spotify, no YouTube, enfim, encontra a gente lá. A gente fica por aqui. Feliz dia do orgulho nerd, dia da toalha, enfim, não sei se você tá ouvindo isso no dia certo, mas enfim, feliz dia nerd pra você que é nerd. É isso aí, a gente fica por aqui. Tchau, tchau, até semana que vem. Tchau!